Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. A aula de hoje é sobre sistemas operacionais. E se você é um escovador de bytes sagaz que está acompanhando aí as nossas aulas pela playlist, você viu que na aula anterior de sistemas operacionais nós estávamos falando sobre os dispositivos do MSX-DOS. Nós estamos estudando o MSX-DOS, nós já vimos alguns dispositivos e hoje nós vamos continuar a falar sobre dispositivos. Hoje nós vamos falar sobre o dispositivo null, que é um dispositivo meio esquisitinho para entender, mas depois que você assistir a aula de hoje você vai saber para que ele serve. E para que a gente possa explicar o nosso queridíssimo dispositivo nulo, nós também vamos ter que explicar um outro conceito dos sistemas operacionais, que é o redirecionamento de entradas e saídas. Então, meu amigo escovador de bytes, se você quer saber o que é redirecionamento de entrada e saída e o que é o dispositivo nulo, fica aqui na aula, que essa aula de hoje é para você. Então, amigo escovador de bytes, na última aula nós demonstramos esses dispositivos aqui. Os dispositivos de disco, que são o A, o B, C e D no MSX-DOS 1. Nós falamos sobre o dispositivo auxiliar e o console. E hoje nós vamos brincar um pouquinho com essa ideia de console, porque o próximo dispositivo que nós vamos ver é o dispositivo nulo. E se você lembra da nossa aula anterior, quando nós falamos sobre o console, todas as entradas de console por padrão no MSX-DOS vêm do teclado, e todas as saídas padrão do MSX-DOS vão para a tela. E no caso, todo comando do MSX-DOS ele tem uma entrada e duas saídas. Uma saída é a saída do retorno do comando, outra saída é a mensagem de erro do comando. Quando você digita um comando errado, ele faz uma saída para uma saída de erro. E a entrada padrão é o teclado, e a gente já discutiu isso na aula de consoles. Mas nem sempre a gente quer usar essas entradas padrão ou essa saída padrão. E é para isso que nós temos esse cara aqui, o redirecionamento de entradas e saídas dos comandos do MSX-DOS. Então vamos começar a brincar um pouquinho com essa coisa de redirecionamento de entrada e saída, para que vocês possam entender para que é que isso serve e onde é que o dispositivo nulo se aplica quando nós conversamos sobre essa coisa de entrada, saída e dispositivo nulo. Então, meu amigo escovador de bytes, como vocês lembram, o comandinho que eu mais uso aqui, que vocês já sabem para que serve, é o dir, que mostra o diretório do arquivo. Então, se eu der aqui um dir e der Enter, vocês vão ver que a lista de arquivos ali no meu queridíssimo disco aparece na tela, porque a tela é a saída padrão configurada para o console. Mas vamos supor que eu quisesse colocar essa lista de arquivos em um arquivo de texto, para que eu pudesse brincar com esse arquivo de texto. Né? Eu poderia simplesmente digitar aqui dir, usar o sinal de redirecionamento de saída, que é o sinal de maior, e o nome do arquivo para onde eu vou mandar. Então eu vou criar aqui o lista.txt. Quando eu der Enter, vocês vão ver o seguinte, vocês vão ver que não vai ter resposta na saída padrão, porque eu redirecionei a saída desse comando para a nossa queridíssima saída customizada, que é o arquivo de texto lista.txt. E se eu der aqui type, que é o comando do MSX-DOS, para mostrar um arquivo de texto, se eu der aqui type lista.txt, vocês vão ver que o nosso arquivo de texto vai responder como se fosse um dir. Por quê? Porque o conteúdo desse nosso queridíssimo comando dir foi colocado nesse arquivo. Como é um arquivo de texto, a gente pode até editar ele. Então eu posso dar aqui ted lista.txt e vocês vão ver que o ted vai abrir lá o arquivo que nós acabamos de criar, que não por coincidência é igual à lista de arquivos e diretórios que a gente tem aqui nesse nosso queridíssimo disco aqui. Então a gente pode sair aqui já e brincar com outros redirecionamentos aqui. Outro redirecionamento também bem importante para a gente que está trabalhando, né? Vamos supor que a gente queira pegar o conteúdo de um comando e colocar ele em um arquivo que já existe e não perder o conteúdo anterior. A gente pode fazer o mesmo dir, só que dessa vez a gente coloca dois sinais de maior para dizer que a gente vai fazer o redirecionamento com append e usar o mesmo arquivo. Se eu uso aqui lista.txt e mandar rodar, vocês vão ver o seguinte. Se a gente der o TED nesse cara aqui de novo,
vocês vão ver que nós temos aqui, ó, 2 DIR, o primeiro e logo na sequência o segundo. Porque nós, ao invés de apagar o arquivo e criar um novo arquivo, nós simplesmente pegamos o conteúdo daquele arquivo e colocamos ele no final do arquivo, que a gente chama de append. Então a gente fez um append aqui. Então esse aqui, esse conteúdo aqui, esse conteúdo até aqui é o primeiro DIR, e o conteúdo a partir daqui é o segundo DIR que nós demos, e ele colocou tudo em um arquivo só. Então, meu amigo escovador de bytes, agora é hora da gente começar a dar passos um pouco mais complexos aqui. E preste atenção no riscado, que agora a coisa vai ficar um pouquinho complicada, tá? Vocês lembram lá que se a gente desse aqui aquele comando type, sei lá, não existe .txt, o nosso comando type vai dar um erro, porque não existe, o arquivo não existe .txt. Está lá o nosso erro file not found, ok? Ok. Agora vamos supor que a gente quisesse que essa saída de erro aqui do file not found aqui, essa saída aqui, ó, do file not found, ela não aparecesse no nosso queridíssimo saída padrão, mas também fosse redirecionado para um arquivo, como nós fizemos lá com o comando dir, né? Lembra que eu te falei que tinha duas saídas? Se eu botar aqui o type não existe, saída, sei lá, novo arquivo .txt, ele iria criar uma cópia do arquivo não existe. Na verdade, não faria nada, porque como o arquivo não existe, ele não faria nada. Porque aqui o nosso símbolo de maior, ele está ligado com a nossa primeira saída, que é a saída da resposta do comando propriamente dito, como eu já expliquei para vocês. A saída do nosso queridíssimo erro é o 2. Então, quando você quiser redirecionar a saída de erro de um comando, você usa o 2, o sinalzinho de maior, e aqui você coloca o nome do arquivo para qual você quer que a saída de erros vá, ou o dispositivo para onde você quer que a saída de erros vá. Então aqui eu vou botar aqui um erro.txt e a gente vai rodar esse cara. E aí aqui, olha que interessante, ele não respondeu o file not found. Tá vendo que o file not found não apareceu aqui? E por que é que o file not found que deveria ter aparecido aqui não apareceu? É porque ele foi redirecionado para esse arquivo aqui. Que é o arquivo erro.txt. Então olha só que interessante. Só por curiosidade, vamos dar um type no erro.txt. Ele deu um erro de too many parameters, ao invés de dar um erro de file not found. Né? Esse erro aqui, se vocês olharem, tiverem a curiosidade de olhar, esse erro aqui é completamente diferente desse erro aqui. Por quê? Porque a primeira coisa que o comando do MSX2 faz é analisar a sintaxe do comando. Então ele vai analisar isso aqui. E aí ele vai mudar o erro, por quê? Porque agora o erro não é mais um erro de file not found. O erro aconteceu porque o parser que faz a tradução desse comando identificou isso aqui como se fosse um parâmetro do comando, ao invés de ser um parâmetro, e deu too many parameters porque o comando type só aceita um parâmetro, que é o nome do arquivo a ser exibido, que seria esse cara aqui. Então a gente conseguiu redirecionar a saída de erro para o arquivo, mas por a gente ter modificado a linha de comando aqui do parser, o erro foi diferente. Mas nós conseguimos mandar a saída de erro lá para a nossa saída número 2, que é essa saída aqui, a saída 2, que é a saída dos erros do comando do MSX2. Então, lembrando, pessoal, se você quiser fazer a saída do resultado do comando propriamente dito, você usa o sinalzinho de maior e o arquivo para onde você quer mandar essa saída. Agora, se você quer mandar a saída de erro do comando, você vai colocar 2
sinalzinho de maior, o arquivo que você quer que ele seja enviado. Então, meu amigo escovador de bytes, o vídeo de hoje está sendo útil para você? Se o vídeo de hoje está sendo útil para você, se você está gostando do vídeo, não esqueça que você pode clicar aqui no botão Valeu e doar qualquer quantia para que o canal se torne mais profissional. Você também pode se tornar um patrono do nosso canal entrando no Patreon, patreon.com/debatecreator. Lá você pode entrar na nossa categoria de $1 e nessa categoria de $1 ganhar todos os benefícios do nosso programa de patrocínio. Acesso antecipado aos vídeos do canal, você ganha também acesso ao nosso FTP exclusivo, com diversos arquivos lá para você brincar. Além, obviamente, do chat exclusivo comigo e com os outros escovadores de bytes, os outros verdadeiros escovadores de bytes, que estão lá no Patreon com a gente, sempre batendo papo. Você também pode se tornar um membro do canal, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. Você ganha os mesmos benefícios que você ganharia sendo um patrono, com a diferença que você se torna um verdadeiro escovador de bytes aqui no nosso queridíssimo YouTube. Caso você queira contribuir de outras formas, que não seja uma dessas, você também pode comprar um merchandising lá na nossa loja parceira, debatecreator.com.br, e lá comprar uma caneca, uma camiseta, uma roupa para o seu pet, um boné, qualquer coisa que você ache que esteja precisando, com a logomarca do nosso queridíssimo Debate Creator, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa. Então, amigo escovador de bytes, chega de propaganda, vamos voltar para o vídeo, porque a gente tem que aprender o que é o dispositivo nulo. Vambora! Então, meu amigo escovador de bytes, trocando em miúdos, o que é o tal do dispositivo nulo? Pensa no dispositivo nulo como se ele fosse um simulador, onde você pode rodar qualquer comando do MSX-DOS, mandar ele para o dispositivo nulo, e o comando não é efetivamente executado. É como se fosse uma sandbox. Você cria um comando, manda para o dispositivo nulo, e ali você pode ver se houve alguma mensagem de erro ou não. E aí, a partir disso aí, você pode simular a execução de um comando sem que o comando seja efetivamente executado. Então ele é muito útil em um arquivo de bateria, onde você quer, por exemplo, mandar algumas saídas, ao invés de mandar para a tela, para o usuário ver, você poder mandar elas para um log ali, onde você vai controlar pelo log, não vai controlar pela saída de vídeo. Ele também é muito útil para você simular algum comando que você pense que é perigoso e você quer executar primeiro antes de fazer bobagem. Então você lança ele para o dispositivo nulo para que ele seja executado, para que ele não seja executado e você vê o resultado antes mesmo da execução. E aí ele tem muitas utilidades, o dispositivo nulo é muito utilizado. Então, para a gente entender melhor as utilizações do dispositivo nulo, vamos voltar para o computador, que lá no computador eu vou dar uns exemplos de como utilizar o dispositivo nulo. Então aqui, amigos escovador de bytes, vamos começar com um exemplo bem simples, né? Se eu der o dir, vocês vão ver que vai aparecer a lista de todos os arquivos que tem nesse disco, certo? Certo. Mas se eu der dir redirecionado para o dispositivo nulo, vocês vão ver que não vai ter dir. Ele executou o comando, não deu nenhuma mensagem de erro, mas ao mesmo tempo a saída do dir foi redirecionada aqui para o dispositivo nulo e, consequentemente, não teve saída na tela, porque a saída da tela foi para lá. Se eu der o type não existe e redirecionar a saída de erro para o nulo, vocês vão ver que ele executou o comando, mas não deu a saída de erro aqui, porque a saída de erro foi redirecionada para o nosso dispositivo nulo. Então isso permite que a gente teste os nossos comandos num ambiente seguro, garantindo assim que o nosso MSX-DOS não vai executar o comando propriamente dito, mas vai te responder uma mensagem de erro. Vamos criar um comando aqui qualquer que gere uma saída de erro. Deixa eu ver aqui, dir, ou melhor, vamos tentar aquele type não existe .txt. Ele deu o file not found. Vamos fazer agora o seguinte, vamos pegar aqui o type não existe.txt e vamos redirecionar a saída padrão dele para o null e vamos redirecionar a saída de erro dele para o erro.txt. Ele executou. Vocês veem que não teve saída de erro aqui no console,
também não teve a saída do type, porque a saída do type foi redirecionada para o null. Vamos dar uma olhada no nosso arquivo erro.txt para ver o que ele gerou. Vamos lá no Visual Studio Code. Vamos dar uma olhada aqui no diretório onde tem o disco. Vamos dar uma lida aqui no nosso erro.txt. E o nosso erro toManyParameters aqui, que foi o erro que nós geramos lá em cima. Então, meu amigo escovador de bytes, esses foram exemplos muito simples de como usar o redirecionamento de entrada e saída e de como explorar o dispositivo nulo. Mais para frente, à medida que nós vamos entrar em assuntos mais interessantes, como construção de arquivos bateria, como a gente for começar a dar os comandos mais avançados, nós vamos falar ainda muito mais sobre dispositivo nulo e sobre redirecionamento de entrada e saída. Mas essa aqui são as bases que você precisa conhecer para quando a gente for efetivamente falar de coisas mais complexas dentro do universo do MSX-DOS. Aproveitar esse finalzinho de vídeo também para dar um recadinho aqui para vocês. Faltam apenas 2 semanas para a nossa queridíssima Retro Rio, que vai acontecer nos dias 2 e 3 de agosto, lá na Cefet, no Rio de Janeiro. Vou botar link aqui na descrição para o Simpla, para vocês poderem se inscrever, poderem ir lá me encontrar o pessoal do Retrópolis, encontrar aquela galera bacana que está sempre nos eventos lá. Como é Retro Rio, não vai ter só MSX, vai ter um monte de máquina legal. Eu mesmo vou levar aquele cara que está ali no fundão, ali, ó, esse cara aqui do fundão, que é o meu queridíssimo Apple IIc, então eu vou falar sobre outras coisas lá no evento, na Retro Rio, porque a Retro Rio é voltada para qualquer computador, não é voltada só para MSX, então você, escovador de bytes que gosta de outros arquitetos, a Retro Rio é imperdível para você, e vai lá me encontrar a galera do Retrópolis e todos os expositores que estão aparecendo lá para conhecer a gente. Então muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado a você, escovador de bytes, que está doando para o canal de alguma forma. E muito especialmente aquela galera do Amplex caloroso, do Abraço Amigo, que é a galera aqui das laterais do vídeo, aquela galera que está sempre aqui contribuindo. Não esqueça de dar o seu agradecimento aos nossos amigos escovadores de bytes que assinam os nossos programas de patrocínio e que fazem esse canal aqui acontecer e que me dão muita felicidade de estar aqui conosco. Um grande beijo e, acima de tudo, não se esqueça, seja feliz! E seja feliz na Retro Rio!